Muito bem, Zé. Flor de Lis e mais 4 réus são condenados pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, no Rio de Janeiro. Quem está com a gente é o Rodrigo Viga. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Qual foi a pena da ex-deputada? Espectador internauta da Jovem Pan, 50 anos e 28 dias. Esse foi o resultado final de um julgamento que começou na última segunda-feira e terminou somente neste domingo, envolvendo a pastora e ex-deputada federal Flor de Lis. O júri decidiu pela condenação dela por supostamente ter sido a mentora do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. Anderson do Carmo foi morto com mais de 30 tiros na garagem de casa em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia e Ministério Público, não havia dúvidas de que a mentora intelectual desse crime, desse assassinato, foi Flor de Lis, e a motivação foi desavença em relação à administração dos recursos das finanças da família. O júri, depois de ouvir todos os interrogatórios, depoimentos, testemunhas, Ministério Público e também advogados da defesa de Flor de Lis, concluiu que ela foi, sim, culpada, foi a mentora do crime e a condenou a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa. A gente fala muito da Flor de Lis, mas além dela, que negou durante todo o julgamento envolvimento no crime, porém não soube apontar quem seria o responsável pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, outras 4 pessoas também foram julgadas pelo Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Entre elas, uma neta e também filhos biológicos e adotivos de Flor de Lis. Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flor de Lis, também foi condenada por esse júri que começou na última segunda-feira. 31 anos e 4 meses de reclusão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa. As outras 3 pessoas que eram réus nesse processo, os outros 3 réus nesse processo, acabaram sendo absolvidos pelo Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A defesa de Flor de Lis disse que, é claro, está insatisfeita com o tamanho da condenação, com a condenação por si só, mais de 50 anos, e pretende recorrer da decisão. Já a acusação disse que foi feita justiça e que a pena está de bom tamanho. Flor de Lis está presa desde o ano passado, viu, Elis? Em um presídio aqui do Rio de Janeiro, voltado para detentas femininas, o Talavera Bruce, que fica no complexo de Bangu, na zona oeste da capital. A ex-parlamentar, agora condenada a mais de 50 anos de prisão, Elis. Ô Viga, teve um momento também que o namorado de Flor de Lis chorou bastante ali durante a condenação dela, e durante o interrogatório ela sempre afirmando dos abusos que sofria. É importante a gente falar sobre isso. Exatamente. O namorado dela, com quem ela tinha um relacionamento após a morte do pastor Anderson do Carmo, porém, ela já o conhecia antes mesmo da morte do pastor, esteve presente durante vários dias desse júri longo, né, de 7 dias no tribunal aqui de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ali para dar um apoio moral, visual. Não podiam ter contato, né, Flor de Lis e o namorado, e ele ficou muito emocionado, assim como a própria Flor de Lis, durante esse júri, durante esse julgamento, após tomar conhecimento da condenação de mais de 50 anos de reclusão. Agora, a estratégia durante esse júri ficou muito evidente, ficou muito clara. Se a acusação tinha como base as investigações da Polícia do Rio de Janeiro e do Ministério Público, que Flor de Lis mandou matar o pastor Anderson do Carmo por conta de finanças da família, houve casos antes da morte de tentativas de envenenamento ou até mesmo de envenenamento do pastor Anderson do Carmo. Por outro lado, a defesa de Flor de Lis adotou a seguinte estratégia, de que a família tinha uma relação tóxica, conturbada, especialmente o pastor Anderson do Carmo em relação a filhas afetivas e filhas adotivas do casal. Viviam na casa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, Flor de Lis, o pastor Anderson do Carmo
e mais de 50 filhos. E durante esses 7 dias de júri, aqui na Justiça do Rio de Janeiro, na Justiça de Niterói, ficou muito clara essa estratégia, pelo visto, mal sucedida, não bem sucedida, da defesa de Flor de Lis, tentando mostrar que o pastor não era uma pessoa totalmente calma, tranquila, tinha uma relação tóxica, especialmente com as filhas que teriam sido abusadas sexualmente pelo pastor, o que não ficou configurado, não ficou conflagrado nas investigações de polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro, viu, Elis? Pois é, agora, Viga, queria só tratar de uma questão contigo, porque condenação de 50 anos não foi uma decisão unânime, foi até um placar apertado por parte do júri. Agora, após essa condenação, cabe algum tipo de recurso para a defesa de Flor de Lis ou é assunto encerrado, ponto final nesse julgamento? E a partir de agora, ela volta para a detenção para o mesmo local, ela irá cumprir em uma outra penitenciária? Olha, Daniel, a defesa de Flor de Lis saiu daqui dizendo que pretende recorrer desta decisão. Entende que foi feita injustiça e se baseia justamente nesse fato aí que você citou, que foi o placar apertado do júri aqui em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Agora, é claro que é uma sentença passível de recurso e a estratégia a ser adotada pela defesa de Flor de Lis ainda está sendo montada. O fato é que ela retorna ao presídio Talavera Bruce, no complexo de Bangu, na zona oeste da capital, e agora não mais como ré em um processo em que é acusada de ser a mentora do assassinato do próprio marido, agora como condenada pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, condenada a mais de 50 anos de prisão. Sem dúvida alguma, Daniel, esse placar apertado vai ser utilizado pelos advogados de defesa como uma espécie de base de estrutura para estruturação desse recurso que vai ser impetrado junto à Justiça de Niterói. Viu, Daniel? Viga, o Zé Maria tem uma pergunta para você. Salve, grande Viga, meu companheiro de jornada, longa jornada aqui na Jovem Pan, né? Muito bom dia. Ô Viga, isso aí é um ninho de cobra, né? Fantasiado de bichinho de estimação e de exemplo, né? Era uma família que enganou muita gente, artistas, né? O mandato dela nem se encerrou, né? Foi cassada, mas ela seria deputada federal ainda, foi recebida aqui de braços abertos. Eu queria que você dissesse o que você sentiu. Esta popularidade dela, esse chamamento popular para o julgamento, isso atrapalhou, ajudou? Qual foi a interferência disso no processo de julgamento aí do júri popular? Obrigado, Zé Maria. Sempre bom falar com você aqui, especialmente no microfone da Jovem Pan. Realmente, como você falou, era uma família estruturada de forma bem diferente, né? Bem distinto daquilo que a gente considera um padrão familiar. A começar pela grande quantidade de integrantes. Era um casal, 2 pastores, né, que adotavam filhos, eram mais de 50 filhos vivendo em um mesmo ambiente. E um detalhe importante, porque havia uma espécie de divisão, de racha, quase que entre aspas, né, apartheid dentro dessa família, segundo as investigações da polícia e do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Havia o grupo dos rejeitados e havia também o grupo dos privilegiados. Os mais próximos da pastora Flor de Lis tinham até acesso a bens, serviços, uma alimentação diferenciada dentro de casa. Já aquele grupo mais distante, supostamente mais ligado ao pastor Anderson do Carmo, já não gozava do mesmo privilégio de pegar um iogurte na geladeira, de dormir num quarto com ar-condicionado ou de estar num ambiente com um aparelho de rádio e também de televisão. Então, a gente percebia ali uma grande instabilidade na relação interpessoal entre os integrantes dessa família que eu citei, formada por 2 pastores e por mais de 50 pessoas, 50 jovens, cada um com a sua história, cada um com a sua limitação, com a sua dificuldade e também com o seu predicado. Houve, sim, uma mobilização nos últimos dias em torno da pastora Flor de Lis para tentar, de alguma forma, sensibilizar esse júri que é formado por populares, mas o crime era bárbaro, né? Meu caro Zé Maria, Elis, Daniel, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Foi arquitetado
foram várias tentativas de assassinato do pastor Anderson do Carmo e ele foi arquitetado de tal forma para que fosse executado na garagem de casa, mais de 30 tiros disparados por um filho biológico da pastora Flor de Lis, que teria sido aquele indicado, apontado para ser o executor do crime. Um outro filho da pastora Flor de Lis, que também já tinha sido condenado, mas colaborou com as investigações da Polícia do Rio de Janeiro, tenha sido responsável pela compra da arma do crime. Agora, o pastor foi executado na garagem de casa com mais de 30 tiros em todo esse ambiente que eu relatei, que já mostrava uma relação bastante tóxica dentro dessa família, segundo as investigações de polícia e Ministério Público, Zé Maria, Daniel e Elis. Pois é, agora, Viga, se as questões financeiras acabaram motivando os crimes, os atos criminosos que ocorreram, quem são as pessoas que agora administram os bens da família? Porque a gente sabe que ao longo desses anos, por conta também de organizações não governamentais, esse trabalho social, trabalho religioso e o próprio trabalho como parlamentar, a família acabou arregimentando muitos recursos e conseguiu construir um patrimônio considerável, né? Quem hoje em dia administra esses bens, já se sabe quem vai ficar tocando os negócios da família? Olha, Daniel, ela tem os representantes legais, né, que são os advogados. Tem também os filhos biológicos. Isso não está ainda transparente, não está muito claro, não está muito definido, até porque a estratégia, o foco era justamente tentar a absolvição da pastora Flor de Lis. O que a gente dizia aqui na Jovem Pan que era praticamente impossível, dado o desenrolar desse julgamento e também por conhecer todo o histórico da juíza do caso, Neares dos Santos Carvalho Júnior, embora a decisão tenha sido tomada por um júri. Porém, a gente sabe, conversando nos corredores aqui da Justiça do Rio de Janeiro, qual era a tendência, qual era o viés, e acabou dando esse resultado. Terminou agora há pouco a pastora Flor de Lis, ex-deputada federal, cassada, né, por quebra de decoro parlamentar, acabou sendo condenada a 50 anos e precisamente 28 dias por homicídio triplamente qualificado, dupla tentativa de homicídio qualificado, a associação criminosa e também por uso de documento falso. As outras 4 pessoas que foram julgadas, como eu disse, 3 foram absolvidas e uma filha biológica de Flor de Lis, que fez parte de toda essa trama para matar o pastor Anderson do Carmo, também foi condenado a mais de 30 anos de reclusão. O caso ainda não terminou, não acabou apesar da condenação, e eu tenho certeza que vamos falar muito ainda desse caso envolvendo Flor de Lis, porque na cadeia já há também uma série de denúncias e investigações envolvendo a pastora. Entrou na cela com dinheiro depois de uma visita, o que é proibido, usou celular dentro da cela do Talavera Bruce, o que também é proibido, e ela acabou criando uma espécie de relação de animosidade com algumas detentas dentro da cadeia, viu, Daniel?